Livro do profeta Miqueias, no capítulo 6. Nós vamos ler do verso 6 ao 8. Com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos de bezerros de um ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo por causa do pecado que eu cometi? Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Amém? Queridos, quem foi Miqueias? Miqueias foi um profeta contemporâneo de Isaías. Ele profetizou no tempo de 3 reis, Jotão, Acais e Ezequias. Esse último rei exerceu o seu mandato do ano 716 a.C. até o ano 687 a.C. Foi um período em que a nação de Judá estava caminhando para um caos espiritual, um caos social, um desastre, por causa dos pecados nacionais, por causa da idolatria dos seus governantes. E esse texto nos mostra uma atenção especial que Deus dá a alguns tipos de pecados que estão no coração do ser humano, mas que são disseminados no meio social onde ele vive. Esse texto nos dá e nos revela a importância que o Senhor coloca na sua palavra para a institucionalização do pecado em uma nação. E era assim que estava a nação de Judá. Ela foi aceitando conviver com alguns tipos de pecados, esses pecados foram somando, foram se avolumando, e de repente o caos social, o caos político, o caos religioso e o caos espiritual vieram a se instalar. Miqueias tinha algumas características pessoais, peculiares a ele. Embora ele fosse contemporâneo do profeta Isaías, e sendo Isaías um homem douto, se fosse nos dias de hoje, seria comparado a um professor universitário, alguém que tinha acesso ao rei, alguém a quem o rei tinha como um conselheiro, um homem sábio. Miqueias era um homem do campo, possivelmente um lavrador. Isso nós percebemos pela característica, pelas metáforas que ele usa na sua profecia. E pelo fato dele ser um homem do campo, habitante de uma vila chamada Moresete Gate, que ficava a cerca de 40 quilômetros de Jerusalém, que era a capital de Judá, nós vamos compreender que a palavra que Deus deu a ele foi uma palavra que apontava principalmente para os pecados que se concentravam na capital, onde estava o poder político representado, mas cujas consequências haveriam de chegar a toda a nação, inclusive na vila onde ele morava. Deus olha para um homem isento de todo comprometimento político, um homem isento de todo tipo de negociação que poderia acontecer naqueles dias, por exemplo, a nível religioso. Ele era uma pessoa que tinha sua fé, exercia a sua fé na sua comunhão com Deus, mas quando ele precisou confrontar os sacerdotes e os profetas que estavam na capital, ele não se omitiu. Ele tinha uma clareza e um discernimento espiritual muito grande acerca da mensagem que Deus deu para ele. Nós percebemos isso no capítulo 3, no versículo 8, quando ele diz: mas quanto a mim, graças ao poder do Espírito do Senhor, eu estou cheio de força e de justiça para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. E aí ele fala: ouçam isso, vocês que são chefes dos descendentes de Jacó, governantes da nação de Israel, que detestam a justiça e pervertem tudo o que é justo, que constroem Sião com derramamento de sangue, ou seja, com violência, e Jerusalém com a impiedade. Miqueias fala diretamente aos líderes. Ele diz: os seus líderes julgam a troco de suborno, os seus sacerdotes ensinam por lucro, os seus profetas profetizam, adivinham em troca da prata.
e ainda se apoiam no Senhor, dizendo: o Senhor está no meio de nós, nenhuma desgraça vai acontecer. Agora, reflita à luz desse texto especificamente e comprove que a palavra de Deus é contemporânea. O que nos dá a entender que os pecados que nós cometemos hoje ainda são os mesmos que os nossos antepassados cometiam. O que muda, na verdade, é o contexto social, o contexto geográfico, o contexto político. O que muda é a tecnologia, a acessibilidade, a facilidade. Mas a natureza pecaminosa que habita o coração do homem ainda é a mesma. Nosso presidente e alguns dos nossos líderes dizem: nós estamos passando por uma crise das instituições entre os poderes. Mas por que esta crise? Se nós pararmos para ver, nós vamos ver que ela é uma consequência justamente do mau uso do poder, da negligência com relação à incumbência de cada uma dessas instituições e a falta de comprometimento com o povo, sem querer exigir o comprometimento com Deus, mas em sabendo que lá existem políticos que se confessam cristãos, alguns protestantes que se dizem evangélicos. Nós deveríamos esperar um comportamento bem diferente do que nós temos visto. A Bíblia é contemporânea. A crise que nós estamos vivenciando hoje. O comportamento da sociedade, o que muito me assusta, quando a gente vê na televisão, a falta do policiamento leva a população a fazer saque nas lojas, a fazer saque nos supermercados. E nós olhando para as imagens, a gente verifica pessoas parando às vezes um carro do ano e abrindo a mala e colocando alguns objetos que não são de primeira necessidade. Então são pessoas que não precisavam, não estavam fazendo aquilo por fome, mesmo que isso não justifique, mas ameniza. Mas não foi esse o caso. O que a gente viu foi as pessoas, diante da falta de uma repressão policial, darem liberdade ao extravasamento da carne. O apóstolo Paulo fala que a nossa carne luta contra o espírito, o nosso espírito luta contra a carne. Na verdade, irmãos, a gente às vezes pode até se assustar em ver ali naquelas imagens algumas pessoas que se dizem cristãos. Porque essa luta existe também nos corações dos cristãos. Essa luta existe no seio da igreja do Senhor Jesus. Somos homens, somos seres humanos. Mas não é porque a natureza carnal e pecaminosa existe que nós vamos nos conformar com ela. E a palavra de Deus nos confronta. Esse texto nos mostra, Deus olha para isso e Ele levanta um homem para questionar, para confrontar, dá poder espiritual, dá coragem para que ele possa então enfrentar as dificuldades que toda pessoa que fala verdadeiramente a palavra de Deus vai enfrentar. Então Miqueias vem denunciar os pecados de Judá. A maior marca de uma profecia verdadeiramente divina, vinda da boca de homens, é quando ela confronta pecados. Às vezes nós ouvimos profecias de consolação. E normalmente essas profecias de consolação estão carregadas, untadas por sentimentos humanos, e muitas vezes querer agradar a pessoa a quem ouve. Mas a profecia de poder é aquela que Deus usa alguém para confrontar os pecados de outro. Como usou Miqueias. E ele confrontou a idolatria, ele confrontou a cobiça e a opressão contra o pobre, ele confrontou a violência, ele confrontou o suborno, ele confrontou a corrupção do governo e a corrupção no poder judiciário, ele confrontou a corrupção na religião, apontando o erro dos sacerdotes, dos profetas, ele apontou o apoio que o governo e algumas camadas da população davam aos falsos profetas. De uma certa forma ele denunciou a desonestidade e a natureza carnal, humana, o pecado sendo exacerbado em meio a uma sociedade corrompida por causa da falta de Deus em seus corações. E olha que nós estamos tratando do povo de Deus, povo de Judá, povo que foi criado para ser propriedade exclusiva dele, para oferecer a ele uma adoração que pudesse ser segundo a vontade dele.
Se nós olharmos o capítulo 2, versículo 2 do livro de Miqueias, ele fala sobre a cobiça. Ele diz: vocês cobiçam terrenos e se apoderam deles. Cobiçam casas e as tomam. Fazem violência ao homem e à sua família, a ele e aos seus herdeiros. Portanto, assim diz o Senhor: estou planejando contra essa gente uma desgraça, da qual vocês não poderão salvar-se. Vocês já não vão andar com arrogância, pois será um tempo de desgraça. Que profecia diferente da usual que nós temos visto hoje, irmãos. Um homem que se levanta em nome de Deus para falar a verdade de Deus e anunciar uma desgraça vindo da parte de Deus. Você poderia pensar: mas o Deus que eu conheço é o Deus da graça. Mas a Bíblia está apontando que o mesmo Deus da graça, e que enviou o seu Filho Jesus pela graça, por amor, para nos reconciliar com Ele, é um Deus que não se exime das suas responsabilidades e honra a sua aliança, e vai resgatar o ser humano, mesmo que seja uma sociedade inteira com relação ao seu povo de Judá, por exemplo, e pode sim permitir um tempo de desgraça, ou seja, a ausência de graça, para que este povo possa perceber o quanto Deus faz falta em seus corações, em suas vidas, em suas famílias e em sua nação. Contra a violência, Miqueias profetizou no capítulo 3, verso 9. Ele disse: ouçam isto, vocês que são chefes da descendência de Jacó, vocês que são governantes da nação de Israel, que detestam a justiça. Mas se Deus é um Deus justo, como que os governantes do seu povo detestam a justiça? Mas foi o que Deus declarou pela boca do seu profeta. E disse mais: vocês que detestam a justiça e pervertem tudo o que é justo, que constrói Sião com derramamento de sangue e Jerusalém com impiedade. Capítulo 6, verso 12, ele diz: os ricos dentre vocês são violentos, o seu povo é mentiroso e as suas línguas falam enganosamente. E mais uma vez Miqueias declara o juízo de Deus. Ele diz: por isso eu mesmo os farei sofrer e os arruinarei por causa dos seus pecados. Que Deus é esse, irmãos? O nome Miqueias tem um significado no hebraico muito específico e que podemos fazer uma correlação com a mensagem que Deus deu a esse profeta. O nome Miqueias significa: quem é Deus como Jeová? É uma pergunta, é uma indagação que nos leva a uma reflexão. E com certeza era essa a pergunta que deveria ser feita por cada pessoa da nação de Judá, a começar dos seus governantes, dos seus juízes, dos seus sacerdotes, dos seus profetas. Porque muitas vezes nós nos apegamos a uma característica, a um atributo de Deus e esquecemos de olhar Deus como um todo. Muitas vezes nós nos apegamos à graça de Deus, que se manifesta através da sua misericórdia e do seu perdão, e negligenciamos o juízo de Deus, negligenciamos o zelo de Deus e a fidelidade de Deus, em uma vez nos liberando à salvação, perseverar conosco nessa salvação. Esquecemos de olhar Deus como um pai, e que como um pai perfeito, corrige o seu filho a quem ama. E não é porque Deus está corrigindo, não é porque Deus está decretando algum tipo de juízo, até mesmo pela sua ausência temporária na nossa vida, que Ele vai deixar de ser um pai. Porque se essa for a única maneira dele tocar o seu coração, tocar o meu coração, vai ser essa a maneira que Ele vai agir para me resgatar, para te resgatar. No capítulo 7, no verso 2, ele diz: os piedosos desapareceram do país, não há um justo sequer. Todos estão à espreita para derramar sangue, cada um caça o seu irmão com um laço, com as mãos prontas para fazer o mal. O governante exige presentes, propina. O juiz aceita suborno. Capítulo 7, verso 3. Os poderosos impõem o que querem e todos tramam em conjunto. Que quadro lamentável. O povo de Deus vivia lá no passado, há cerca de 700 anos antes de Cristo,
Que quadro lamentável perdura até os dias de hoje e que nós, enquanto povo de Deus, também estamos presenciando na nossa nação. Deus usa o profeta para apontar e denunciar o suborno, a corrupção. E o que mais dói meu coração é a corrupção da fé, ou na fé. Quando Miqueias vem confrontar os sacerdotes, aqueles que eram responsáveis por interceder pelo povo, pela nação. Então eu fico imaginando, um chefe de família sai de sua fazenda, escolhe uma das primícias do seu rebanho e caminha com sua família até Jerusalém para prestar culto ao Senhor. E ele vai até o templo, ele chega diante de um sacerdote, crendo ser aquele homem um representante de Deus com uma vida santa, confiando que aquele homem vai interceder pela sua família, pelo perdão dos seus pecados. E ele entrega aquela oferta que ele subtraiu do seu rebanho, e nada daquilo que foi feito não passou de uma encenação. O que Miqueias vem confrontar é isso, irmãos. Se nós olharmos para a crise religiosa que nós estamos vivendo hoje, para o evangelho que muitas pessoas têm pregado e têm ensinado, o evangelho da troca, da barganha, do é dando que se recebe, e que você não tem nada, se você não tem nada para oferecer a Deus a nível de dinheiro, Deus também não tem nenhuma bênção para te entregar, e muitas pessoas têm saído de algumas igrejas decepcionadas, tristes, cabisbaixas, porque o Deus que lhes é apresentado é o Deus que valoriza o dinheiro, não é o Deus verdadeiro, não é o Deus Jeová, e sim o Deus Mamon, que Jesus Cristo veio apresentar depois. Miqueias significa quem é Deus como Jeová. Capítulo 3, verso 5, ele diz: assim diz o Senhor aos profetas que fazem o meu povo desviar-se, quando deveriam atrair o povo ao Senhor. Quando lhes dão o que mastigar, proclamam paz, mas proclamam guerra santa, ou seja, em nome de Deus, contra quem não lhes enche a boca. Estamos falando de um profeta camponês. E a linguagem que ele usa para o povo entender, nós poderíamos traduzir para o dia de hoje. Ele vem confrontar o profeta, ele diz: assim diz o Senhor aos profetas que fazem o meu povo desviar-se. Quando lhes dão dinheiro, proclamam bênção, proclamam paz, mas proclamam uma guerra santa, uma ira de Deus, quando não lhes dão o dinheiro que eles tanto querem. Não é esse o Deus, irmãos, que vai agir na nossa vida, que vai transformar o nosso coração através do seu amor, que vai causar um avivamento espiritual na nossa sociedade, e vai livrar os seus filhos da violência e dos pecados adjacentes a ela. A violência nos assusta, a insegurança nos traz medo, mas elas estão existindo hoje, porque nós, nossos governantes, nossos líderes fizeram vista grossa a outros pecados adjacentes a ela. E eu quero me abstrair da violência que nós estamos vendo hoje na televisão. Mas nós sabemos, irmãos, que existem várias outras violências. Sabemos que existe uma violência doméstica, em que cônjuges maltratam o outro, abrem feridas em seus corações, e quando as palavras não são suficientes, a agressão física faz aquilo que ninguém esperava fazer ou receber. Poderíamos aprofundar nessa análise e ver quais são as motivações. O alcoolismo, as drogas, a crise que a própria mídia tem apresentado como influência negativa cultural. Mas o fato é que ela existe. E o fato é que a Bíblia e o Evangelho do Senhor Jesus é contra a cultura muitas vezes. O que a cultura vem trazendo como sendo comum, a Bíblia vem dizer: olha, você não deve fazer isso. E mais lá na frente você vai ver o porquê que a Bíblia diz: não se deve fazer. Não se deve negociar, não se deve abrir mão desses princípios.
Porque Deus está falando aqui, esses profetas não vão receber a palavra na sua boca. Por isso serão simplesmente falsos profetas. Verso 6, ele diz: por tudo isso a noite virá sobre vocês, noite sem visões. Haverá trevas sem adivinhações, ou seja, sem revelações. O sol se porá para os profetas e o dia se escurecerá para eles. Os videntes, ou seja, aqueles que trazem a revelação acerca do futuro, e Deus usava pessoas assim, não são os videntes que nós convivemos com eles hoje. Os videntes ficarão envergonhados, os adivinhos constrangidos, todos cobrirão o rosto, porque não haverá resposta da parte de Deus para eles, diz o texto. E o que é pior, irmãos, grande parte da nação gostava de conviver com essa mentira. Gostava de ouvir falsa profecia. Gostava de ser enrolado pelo sistema religioso. E os mantinha cativo dentro da desonestidade, da corrupção, do suborno. E Deus queria dar um basta em tudo isso. Deus quer dar um basta em tudo isso. Nós, enquanto Igreja do Senhor Jesus, precisamos avaliar o nosso coração. Olhar em primeiro lugar para dentro de nós mesmos. Olhar para a nossa família. Vermos como nós estamos nos comportando ali. Depois olharmos para a sociedade onde estamos vivendo. Então, Miqueias, ele vem nos ensinar que nós devemos dar prioridade incondicional àquilo que é vontade expressa de Deus por meio da sua palavra. Ele confronta a pregação distorcida que os falsos profetas estavam fazendo. Capítulo 2, verso 6, ele diz: não preguem, dizem os seus profetas. Então ele denuncia, os profetas, os falsos profetas estavam dizendo, olha, não pregue a palavra. Então é certo, irmãos, que a presença de Deus vai incomodar aqueles que estão, entre aspas, devendo alguma coisa, que estão com culpa no cartório. Então a palavra de Deus incomoda. Agora você tem duas opções, ou você vai acatar, obedecer, ser modificado e transformado pela palavra de Deus, que é viva e eficaz, ou você vai fugir dela, fugir do embate, como muitas pessoas fazem. Porque no fundo estão acomodados em seus erros, em seus pecados, nas mazelas de sua vida. Nesse momento a gente conhece duas ações do Espírito Santo, que por meio da palavra, por meio do confronto com relação ao pecado que está em nós, que habita em nós, que muitas vezes nós estamos praticando, ele age como um intercessor diante de Deus. E como intercessor diante de Deus, o Espírito Santo é o nosso advogado. Mas para nós mesmos, o Espírito Santo age como um promotor de justiça. Ele promove a justiça em nosso coração. É Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E o que para muitas pessoas é um incômodo do Espírito Santo, mostrando, denunciando o seu pecado, deveria ser uma bênção do Espírito Santo, mostrando o seu pecado, tentando te tirar dos erros e te livrar das consequências. Te livrar da vergonha, do sofrimento e da dor. O mesmo Espírito Santo que advoga por nós diante de Deus. Ele investiga a nossa vida. Ele mostra os nossos erros. Ele é promotor de justiça no ser humano. No tempo de Jeremias, irmãos, o povo também se comportava assim. Jeremias capítulo 6, verso 10. Deus diz: a quem posso eu falar ou advertir? Quem me escutará? Os ouvidos deles são obstinados e eles não podem ouvir. A palavra do Senhor é para eles desprezível e não encontram nela nenhum motivo de prazer. É ou não é o caos espiritual? Quando Deus fala e o povo despreza. Quando o Espírito Santo se move em nós e nós não nos tocamos e negligenciamos o seu mover. Certa vez Jesus declarou aos seus discípulos, mais especificamente aos fariseus que estavam ali
diante dele. João capítulo 8, verso 45. Jesus disse: no entanto, vocês não creem em mim, porque eu lhes digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se eu estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Jesus conversando com aqueles fariseus, próximo aos seus discípulos. Mas Jesus finaliza com uma palavra onde ele diz assim: aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. E vocês não ouvem, porque de fato não pertencem a Deus. O fato de nós não estarmos ouvindo ao Senhor pode de fato comprometer, irmãos, a nossa relação de pertencimento a Ele. Você já entregou ou não a sua vida a Deus? O controle da sua vida está ou não está nas mãos de Deus? Então você precisa ouvi-lo. Uma terceira lição que eu tiro é que a verdadeira mensagem de Deus sempre vai confrontar os pensamentos e as atitudes humanas, e ela vai revelar a vontade do Pai. A palavra de Deus é confrontadora de pensamentos e atitudes humanas, e ela é reveladora da vontade do nosso Pai. Então, Miqueias 6, no verso 8, ele diz: Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Que pratique a justiça, que ame a fidelidade e que ande humildemente com o seu Deus. Nesse momento, Miqueias está finalizando um questionamento que ele havia feito com relação ao comportamento religioso do seu povo. A pergunta era: como que eu me apresentarei diante do Senhor, ou o que eu levarei como oferta ao Senhor? São novilhos, são azeites, ou seja, são ofertas materiais? E aí Deus responde: o que eu quero de vocês é que vocês pratiquem a justiça, que vocês amem a fidelidade e que vocês andem humildemente diante de mim. Deus não está interessado, irmãos, naquilo que nós temos, até porque foi Ele quem nos deu. Mas Deus está interessado em quem nós temos nos tornado, em quem nós verdadeiramente somos. E a nossa identidade pode ser vista e declarada por meio das nossas ações, na nossa prática de vida. Então ele diz que vocês pratiquem a justiça, querem ser aprovados por Deus, querem chegar, querem ter acesso a Deus, sejam justos. Querem ser aprovados por Deus, levar a Ele uma oferta que o agrade, então ame a fidelidade, ou seja, seja fiel. E a fidelidade, irmãos, é a característica que demonstra zelo, respeito por amor a alguém ou algo. Fidelidade é sinônimo de lealdade, é a constância nos compromissos assumidos. A Bíblia diz que a fidelidade é uma das identidades de Deus. Deus é fiel, assim como o amor, Deus é amor. E eu vejo perante a palavra que é justamente a fidelidade de Deus que faz com que Ele venha honrar o seu compromisso conosco mediante a aliança que nós fizemos com Ele a partir de Jesus Cristo. Isso é um lado de Deus que muitas pessoas não conseguem compreender. Você faz uma aliança com Deus através de Jesus e é para a sua salvação. É para a sua bênção. E você fica na expectativa de que a partir de agora sua vida será uma maravilha. Independente do seu comportamento, Deus sempre terá o melhor para você. E o melhor para você, às vezes, é aquilo que você pensa dentro do seu conceito pré-concebido. Muitas vezes, o melhor para você, o que você está pensando hoje, não é o que Deus quer. E aí você cria uma concepção de que a aliança com Deus passa a ser unilateral, ou seja, é você, é para você, segundo a sua vontade, segundo o seu querer, segundo a sua concepção de vida. E você muitas vezes não é fiel a essa aliança, mas do outro lado existe um Deus que é fiel a essa aliança. E para honrar esse compromisso assumido com você no dia em que você aceitou Jesus, entregou a sua vida para Jesus e recebeu a sua salvação,
o Senhor vai te tratar. Se for necessário, Ele vai manifestar a graça dele na sua vida por meio de uma ação que aos olhos humanos pode até ser uma desgraça. Aos olhos humanos pode até ser uma necessidade, pode até ser um exílio, como aconteceu depois de Miqueias, com o povo de Judá indo para a Babilônia, passar 70 anos debaixo de opressão e escravidão. Deus permitiu. Foi por amor? Foi por amor. Mas por que o sofrimento? Porque a desgraça em meio a um Deus que nos demonstra a graça? Porque foi a única forma que o povo permitiu que Deus honrasse a aliança que Ele tinha feito. Antes de Jesus, a aliança que Ele tinha feito com Abraão. Depois de Jesus, Deus continua honrando a aliança que Ele fez conosco através do Seu Filho. Deus é fiel. E Ele quer que nós nos apresentemos diante dEle de maneira fiel. E andando humildemente diante dEle. Aliás, não existe outra maneira de andarmos diante do Senhor a não ser sendo humildes. A exemplo disso, nós vemos o próprio Jesus. E em parte, os seus discípulos. Jesus, em todo o tempo, andou humildemente diante de Deus. E andar humildemente diante de Deus, irmão, significa se esvaziar do seu próprio eu. Filipenses 2,5 diz, o apóstolo Paulo, fala à igreja, tende em vós o mesmo pensamento que também houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não considerou por usurpação o ser igual a Deus, coisa que poderia se apegar, mas se desapegou, se esvaziou de si mesmo, esvaziando-se e assumindo a forma de servo, e como servo foi obediente até a morte, morte de cruz, diz o apóstolo Paulo. Esse termo esvaziamento vem do grego kenosis, e é justamente isso que nós precisamos fazer a cada dia da nossa vida. Eu preciso exercer a kenosis do meu próprio eu, até mesmo para ver a minha família progredir, porque muitas vezes, no meu casamento, no meu relacionamento pessoal, eu vou precisar abrir mão de algumas coisas que eu penso, para que a minha família permaneça unida. Alguns conceitos são negociáveis, aqueles que não comprometem os valores de Deus. Você homem, você mulher, você que se relaciona com outras pessoas, você precisa saber disso, porque a primeira atitude que demande algum esvaziamento, ela será cobrada da parte de Deus por aqueles que já conhecem o exemplo de Jesus Cristo, ou seja, nós os cristãos. É linda aquela passagem. Antes da crucificação, Jesus Cristo reúne os seus discípulos. Judas estava lá. E sabia que Judas haveria de traí-lo. Mas ele lava os pés de todos eles. Coisa que só um servo de uma casa é quem fazia. O apóstolo Pedro não entendeu e disse, Senhor, tu lavas os meus pés, nós é que temos que lavar os seus. E Jesus repreende e diz, olha, vocês precisam aprender comigo. Vocês precisam passar por isso e ter essa experiência de um Deus que é servo também. Porque se o Deus de vocês foi capaz de servir, que dirá vocês de servirem uns aos outros e de servir ao próprio Deus. Precisamos, irmãos, nos esvaziar do nosso próprio eu e começarmos a vencer esses pecados adjacentes à violência que muitas vezes toma conta do nosso coração. Concluindo, o mesmo Deus que manifestou o seu juízo, confrontou a nação com relação aos seus pecados, foi o Deus e é o Deus que está sempre disposto a liberar o seu perdão e a sua misericórdia. E no final do livro de Miqueias, capítulo 7, verso 18, Miqueias declara, quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor
De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Depois de confrontar a nação com os seus pecados e falar de um Deus que é santo e que não coaduna nem pactua com os pecados, com os erros da sociedade, ele diz: mas esse Deus que corrige vocês, que repreende vocês, está sempre com os braços abertos para receber vocês, uma vez que o arrependimento estiver nos corações de cada um de vocês. A palavra de Deus nos confronta com essa triste realidade comportamental humana, mas ao mesmo tempo ela apresenta um caminho para nós superarmos toda a nossa dificuldade. No Salmo 72, verso 13, Salomão foi quem fez esse salmo. Ele diz: Deus se compadece dos fracos e dos pobres e os salva da morte. Ele os resgata da opressão e da violência, pois aos seus olhos a vida deles é preciosa. Apesar dos meus erros, apesar dos nossos defeitos, a nossa vida continua sendo preciosa para o nosso Deus. E a nossa esperança está no fato de que Deus honra e sempre honrará a sua aliança conosco. Salmo 74, 20, Asaf clama a Deus dizendo: dá atenção à tua aliança, porque a violência enche os lugares sombrios do país. Asaf apela para essa aliança que Deus tinha feito com o seu povo. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, ele também vem falar dessa esperança que há em nós, quando ele diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, os pecados do passado, os erros que você cometeu, ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo. E depois de Paulo dizer que eis que tudo se fez novo, ele diz: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, por quem ele nos concedeu o ministério da reconciliação. Miqueias significa quem é Deus como Jeová. E a profecia de Miqueias nos mostra: ele é o Todo-Poderoso, ele é verdade absoluta, ele não abre mão de santidade, ele sempre confrontará os nossos erros, os nossos pecados. Ele estará sempre a nos corrigir, pronto a nos corrigir, mas sempre disposto a nos perdoar e nos receber de volta em seus braços. Talvez a sua vida esteja hoje passando por algum momento assim, de tormento, de insegurança. Talvez você hoje esteja sendo vítima de algum tipo de violência ou de algum pecado adjacente a ela. Saiba que o mesmo Deus que pela sua palavra te confronta e te faz enxergar pela ação do Espírito Santo a situação que você se encontra, é o Deus que se revela a você com amor e com graça, pronto a te perdoar, a cancelar os seus pecados e dele se esquecer. Entregue a sua vida a Cristo, renove os seus votos com o Senhor e viva numa realidade que só quem conhece Deus pode viver.